Muito bom dia a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar os presentes e o faço na pessoa do professor Dr. Técio Lins e Silva, querido amigo, pessoa por quem tenho grande admiração, cada vez maior. Não sei agora, sabendo da sua atuação como motociclista, como vai ficar, mas de qualquer maneira, não é, tem sempre realmente é uma pessoa por quem tenho uma admiração muito honesta, muito verdadeira. Queria, antes de apresentar os componentes da mesa e passar a palavra, cumprimentar também os organizadores, e aqui se confundindo na pessoa de mais um expositor, do professor Alessandro, e todos aqueles que, atuando com o professor Alessandro, puderam fazer este evento acontecer, sobretudo pela importância para nós, na academia e na vida prática, do conhecimento da obra desses três grandes nomes, que se juntam, como nós sabemos, por terem em comum o fato de terem sido desligados do Supremo Tribunal Federal, não é? Pelo mesmo decreto baseado no ato institucional número 5, porque o ato institucional número 5, no artigo 6º, permitiu que o presidente da República, por decreto, pudesse afastar, não é, qualquer autoridade da República, e assim o fez. Assim foi feito o AI-5 de dezembro. Em janeiro, já um decreto realizou essa previsão de um ato institucional, mas, sobretudo, eu gostaria de ressaltar que eles, os três, têm em comum muito mais do que isso, né? Porque foram grandes pensadores do Brasil, aquilo que o professor Siqueira mencionou agora há pouco, como o amor ao país, não é? O amor ao Brasil, e que na realidade poderíamos traduzir tecnicamente pela abordagem, não é, fantástica que os três tiveram da realidade brasileira. Se formos consultar a obra de Hermes Lima, uma das diversas obras dele, foram mais de meia dúzia de obras, mas em particular a Introdução ao Estudo do Direito, uma obra em que ele vai muito além, não é, do perfil manualista de uma obra, porque tem uma base conceitual muito sólida sobre o que significa o direito para a sociedade brasileira. E isso, obviamente, a gente verifica também na obra bastante conhecida, né, de Victor Nunes Leal, sobre coronelismo, né, no Brasil, que, aliás, não era o título original da tese com que ele ganhou a titularidade, mas o subtítulo, né, mas depois, por questões comerciais, se tornou um título. E também a obra de defesa política de Evandro Lins e Silva. Enfim, são, portanto, nomes que se reúnem muito mais do que pela questão do ato institucional em si, né? Transcendem essa união, digamos, pelo AI-5, porque representavam efetivamente um Brasil bastante avançado, um Brasil que tinha uma percepção da sua realidade, das necessidades e daquilo que precisava ser superado. Então, com essas breves palavras, e eu não quero roubar a cena dos expositores, eu gostaria de agradecer a presença de todos, começando pelo professor Alamiro Veludo Salvador Neto, professor da casa, quem cumprimento, professora Flávia Provezan, professora ilustre professora da PUC, minha colega e amiga de longa data, e o professor Alessandro Ottaviani, enfim, também professor da casa, todos professores bastante conhecidos. Eu vou seguir a ordem e passar a palavra inicialmente ao nosso colega professor Alamiro. Muito bem, inicialmente, bom dia a todos. Eu não poderia deixar de começar essa minha breve exposição sem antes agradecer muito
ao organizador desse evento, meu querido amigo desde o tempo de graduação da Faculdade de Direito, que é o professor Alessandro Ottaviani, que confesso me senti muito honrado quando recebi o telefonema, convite, me narrando da possibilidade de realização desse evento e me dando a responsabilidade de aqui poder falar sobre três dos maiores nomes, não só do Poder Judiciário, mas do direito brasileiro como um todo. Os ministros Hermes Lima, Vitor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva. Porém, é verdade que esse convite que me foi feito pelo professor Alessandro também me traz um encargo muito significativo. Não só em razão das pessoas que estão juntas comigo nessa mesa, o professor André Ramos Tavares e a professora Flávia Piovesan, dois grandes amigos também, mas até mesmo pela plateia, e aqui o Dr. Técio é uma testemunha, bom sentido, da história do Brasil, de tal sorte que nos traz um certo encargo bastante pesado nos manifestar em nome ou a respeito de três nomes como os nossos homenageados de hoje. Mas, de todo modo, eu não poderia deixar de mencionar o professor Alessandro, essa iniciativa, porque essa iniciativa honra de maneira significativa as mais importantes tradições dessa Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Queria cumprimentar também o querido Madia, sempre presidente da nossa Associação dos Antigos Alunos, o professor Otávio Pinto e Silva, meu presidente na comissão de graduação, nas nossas reuniões mensais aqui na faculdade, os advogados presentes, enfim, todo o público que vem nos acompanhar nessa manhã de segunda-feira. Eu confesso que pensei muito como poderia ser uma abordagem que trouxesse alguns elementos que me parecem importantes e que ao mesmo tempo também funcionasse como uma homenagem a esses três homens do direito. E observando a própria dimensão de um evento sobre ministros cassados, especificamente no início de 1969, o que me vem à mente é exatamente a possibilidade de nós tentarmos fazer uma reconstrução e uma análise desse período que, de algum modo, também possa funcionar como uma ferramenta de diagnóstico da nossa realidade contemporânea judiciária e, consequentemente, também o papel que deve ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal. As lições deixadas por esses três ministros talvez sejam lições que devem ser lembradas exatamente como um norte para que nós não percamos a verdadeira missão de uma corte constitucional e, portanto, política desse país. Me parece que esses três homens, acima de tudo, e por isso foram cassados, tinham exatamente uma perspectiva do Poder Judiciário, que é uma perspectiva que deve ser a todo tempo rememorada. Eu, como criminalista, é fato, tenho naturalmente uma identificação mais natural na própria trajetória do ministro Evandro Lins e Silva, pela sua trajetória como advogado, pela sua trajetória como ministro de Estado, posteriormente como ministro do Supremo Tribunal Federal, depois retornando à bancada da defesa, de tal sorte que eu sempre cresci ouvindo, inclusive, meu pai contar histórias a respeito do Dr. Evandro. E eu, pessoalmente, tive a possibilidade de conhecê-lo em duas oportunidades. Talvez aqui valha a pena só esse testemunho bastante pessoal. A primeira vez, quando meu pai ainda era presidente da Ordem dos Advogados, na subseção de Ribeirão Preto, no interior do estado,
e fui apresentado por ele ao ministro Evandro. E depois, já como aluno aqui da faculdade, numa homenagem que foi feita ao ministro Evandro, numa palestra realizada no Salão Nobre, quando se lançava um livro em homenagem a ele, capitaneado inclusive por um professor do meu departamento, o professor Sérgio Salomão Checaira, e naquele momento uma frase do ministro Evandro que me chamou muito a atenção foi, no final da sua exposição, dizer que, em que pese tenha passado tudo que passou, não guardava mágoas em relação a ninguém, mas a única coisa que exigia era que outorgassem novamente a ele o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, que lhe havia sido retirado. E aquilo causou uma comoção muito grande no Salão Nobre e aplaudido de pé, de tal sorte que, em que pese aqui a gente fale da história, não é? Mas se trata de uma pessoa que eu tive a possibilidade de apertar a mão, enfim, de conhecê-lo pessoalmente. E depois, em janeiro desse ano, quando tive a honra de ser nomeado pelo ministro José Eduardo Cardoso, presidente do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, eis que olho no gabinete, na galeria dos presidentes, o ministro Evandro Lins e Silva, como ex-presidente do Conselho, especialmente no ano de 1985. De tal modo que, como disse, como um criminalista que era, há uma identificação, uma empatia, não só ideológica, evidentemente, mas também por toda a trajetória. E, ao mesmo tempo, esse nosso diálogo aqui me parece que também ganha uma importância fundamental quando nós debatemos, em última instância, porque esse é um fator explicativo ou que perpassa a multifatorialidade da cassação, mas o próprio Supremo Tribunal Federal, principalmente no momento onde há um protagonismo da Corte que é notório, não só pelos procedimentos criminais que são lá julgados em razão de prerrogativa de foro e dos escândalos que norteiam as páginas dos jornais do país, mas também em razão de um próprio ativismo judicial, da assunção de um papel legislativo, de algo que talvez vá um pouco além dos contornos que devem ser dados à legislação pelo próprio Poder Judiciário. Então, nesse ponto, eu só reitero aqui os cumprimentos ao professor Alessandro, porque imagino que nós não teríamos momento mais oportuno do que esse para debater três homens que certamente, se ocupassem os importantes cargos no Poder Judiciário brasileiro, nós não veríamos alguns absurdos que nós estamos enxergando na realidade atual. Hoje mesmo, apenas para mencionar, talvez valha aqui a nota, nós tivemos a prisão de um ex-ministro, o ministro Antônio Palocci, que, sem entrar no mérito do problema, é acusado de um fato ocorrido no ano de 2010. Portanto, nós estamos imaginando uma prisão preventiva relativa a um fato de 2010, o que mostra, pelo menos, algo bastante estranho ou diferente daquilo que os manuais de processo penal costumeiramente trazem. Mas, enfim, essas eram as minhas palavras iniciais. Existe um ponto, e eu, verificando a carreira e os escritos do ministro Evandro, e um dos trabalhos mais primorosos a esse respeito é a sua obra O Salão dos Passos Perdidos, publicado no final dos anos 90. Ali existe um primeiro ponto que tem que ser destacado, que é uma postura que ele trazia consigo de absoluta discrição no exercício de um cargo inerente ao Poder Judiciário. E aqui eu trago e apresento dois exemplos concretos que a sua biografia naturalmente mostra.
Quando o ministro Evandro foi nomeado para a cadeira no Supremo Tribunal Federal, à época com 11 ministros, porque depois nós tivemos um aumento em 65 para 16 e depois o retorno para 13, para 11, aliás, em 69. Foi um processo de nomeação extremamente difícil, né? Algo que nós passamos recentemente, né, com o próprio ministro Edson Fachin. Ou seja, não se tratou ali dos mais comuns atos de nomeação, no qual o Senado simplesmente ratifica aquela decisão do presidente da República. E claro que essa dificuldade da nomeação do ministro Evandro deriva muito menos dele próprio, né? Já que a aprovação, inclusive, derivou do fato dele próprio ser muito respeitado por diversos senadores, ainda que de oposição, mas demonstrava já uma fraqueza política no âmbito do parlamento do governo João Goulart. De todo modo, nas suas passagens, o ministro Evandro diz o seguinte, que no momento em que foi nomeado, e em que pese sabedor do problema da sua aceitação por questões político-partidárias no âmbito do Senado Federal, a aprovação, que se não me falha a memória, foi por 29 votos a 23, algo bastante dividido. Em nenhum momento ele ligou ou entrou em contato com qualquer senador para pedir o apoio naquela eleição. Porque entendia que no momento em que foi nomeado pelo presidente da República, ligar ou entrar em contato com o senador faria com que, se aceito posteriormente, ficasse eternamente vinculado a interesses políticos ou a troca de favores, algo absolutamente inaceitável para o ministro da Corte Constitucional brasileira. Esse é um dado, né, um exemplo, né, da maneira que me parece mais reta e correta de que um homem público no Poder Judiciário deve se comportar. Há uma outra passagem, o Dr. Técio provavelmente sabe, em que o ministro Evandro estava no Rio de Janeiro e precisaria retornar a Brasília. E naquela dificuldade de se conseguir o transporte, entra em contato com a chefia militar da Presidência da República, perguntando se havia, por um acaso, algum avião da FAB que já ia fazer o trajeto para pegar uma carona, algo que até hoje é normal. E num dado momento, o sujeito responde lá de lá, olha, ministro, não há, mas o presidente, João Goulart, vai sair hoje no final da tarde, isso parece ser um domingo à noite, e o senhor pode pegar uma carona no avião presidencial. O que o ministro Evandro disse, não, no avião presidencial eu não vou, porque o presidente certamente vai estar cercado de uma série de deputados, de senadores, enfim, de políticos em geral, aqueles séquitos que tradicionalmente acompanham os líderes políticos, e fica muito ruim para um ministro do Supremo ficar no mesmo avião, porque isso vai acabar gerando determinados assuntos que me coloquem numa situação constrangedora. E não aceitou voltar para Brasília. Porém, logo em seguida recebe um convite do presidente João Goulart, pessoalmente, dizendo que naquela viagem, excepcionalmente, iria sozinho e que fazia questão da presença do ministro Evandro, com o que sim ele aceita e vai conversando isoladamente ele e o ex-presidente João Goulart. Portanto, nós estamos diante de um demonstrativo, não que o poder judiciário deve ser algo encastelado, algo que não abra os seus ouvidos, inclusive para a voz da política, do executivo, do parlamento, mas com determinadas distâncias que me parecem necessárias e que hoje serve como uma lição, como um traço a ser seguido, quando se verifica determinados depoimentos de membros da Corte, de membros do Poder Judiciário, que confundem, às vezes, o próprio papel ou o próprio cargo que ocupam. Essa parece uma primeira lição. Um segundo ponto que eu também gostaria de destacar
é que me parece que o ministro Evandro e o ministro Vitor Nunes Leal, Hermes Lima, viveram aquilo que nós poderíamos chamar de tempos estranhos no Supremo Tribunal Federal. Principalmente na medida em que há a deposição do presidente João Goulart logo após as suas respectivas nomeações. Nós estamos falando aí de um intervalo de aproximadamente 1 ano, portanto, simplesmente ou somente no começo, né, da ocupação dos cargos, da realização da atividade de ministro, havia um Estado propriamente democrático no país. Mas de 63 a 69 nós temos aquele período específico da ditadura militar, onde o regime não se fechou completamente, mas inegavelmente já diante de um estado de exceção. Então eu imagino como deveria ser difícil, né, ocupar um cargo que pressupõe a democracia, porque se trata de uma Suprema Corte a respeitar uma Constituição de um período que já não existia mais, de uma Constituição obsoleta em relação àquele tempo, com toda a discussão sobre se a interpretação em torno dos problemas do Supremo Tribunal Federal deveria ser à luz da Constituição de 46, ou se os ventos do perigo vermelho deveriam superar a interpretação constitucional para soluções pragmáticas que interessavam ao regime. Mas, de todo modo, era necessário conviver com isso. Portanto, 3 homens com ideais, no caso do ministro Evandro, acusado a todo tempo de comunista, de subversivo, sendo o ministro da Suprema Corte de um governo de exceção. Porém, o que é mais curioso em relação a isso é que, em primeiro lugar, atuava-se como ministro da Corte com o risco da cassação a qualquer tempo, a ponto de que o ministro Evandro narra nas suas memórias que quando houve o golpe em 1º de abril de 64, todos os jornais, e principalmente o Estado de São Paulo, o que não é de estranhar, iniciou uma campanha fervorosa para que o governo Castelo Branco cassasse, principalmente o ministro Evandro e Hermes Lima, que eram os 2 indicados pelo presidente João Goulart. E que essa foi uma campanha que repercutiu de forma muito significativa no país, só tendo barrado, ou sido parcialmente barrada, no momento em que o próprio Supremo Tribunal Federal se uniu, sob a presidência do ministro Ribeiro da Costa, com a finalidade de dizer, olha, a Corte não vai ser pressionada dessa forma. Portanto, havia simultaneamente um governo de exceção, mas ainda alguma possibilidade de diálogo com os generais de plantão. E isso é narrado até de uma maneira muito interessante pelo ministro Evandro, quando da primeira visita do presidente Castelo Branco ao Supremo Tribunal Federal, e todos os ministros ali, com as vestes talares, preparados para a chegada do presidente, e o presidente Castelo Branco, ao chegar à corte, o primeiro a cumprimentar foi exatamente o ministro Evandro, posteriormente o ministro Hermes Lima e, por fim, o ministro Vitor Nunes Leal, curiosamente os 3 a quem nós prestamos as homenagens, o que foi lido como, ao menos naquele primeiro momento da ditadura militar, a princípio nós não vamos mexer no Supremo Tribunal Federal, mas claro, com um aspecto subliminar de que desde que também não criem problemas para o governo. E, curiosamente, durante esse período, o período que eu chamo aqui de tempos estranhos, parafraseando o ministro Marco Aurélio, numa declaração recente, que nós também estaríamos a viver tempos estranhos, o Supremo teve muitos avanços. E avanços que vieram destes ministros. Eu cito aqui
pontualmente 2 avanços que para os penalistas são certamente muito importantes. O primeiro deles, a liminar em habeas corpus, que é hoje algo corriqueiro na prática criminal, aparece pela primeira vez em 65, num voto cujo relator foi o ministro Gonçalves de Oliveira, mas cuja participação do ministro Evandro foi muito significativa. Ali, inclusive, na época, se tratava de um problema envolvendo a Justiça Militar e o Supremo Tribunal Federal, num caso que tinha como protagonista o governador Mauro Borges, do estado de Goiás, defendido inclusive por Sobral Pinto, dos grandes advogados, também à época, e ali se estabeleceu o conceito de liminar em habeas corpus, o que hoje é um objeto de retrocesso nas cortes superiores. Ou seja, o habeas corpus, como garantia essencial, como o mais importante remédio constitucional que nós temos, nos anos 60, na ditadura, nós tivemos a coragem do Supremo Tribunal Federal de enfrentar os interesses do Executivo, garantindo a liminar, então só prevista para o mandado de segurança, dando uma interpretação extensiva a esse conceito, haja vista que se há uma flagrante ilegalidade, não há por que o judiciário não imediatamente contornar esse problema. Hoje, no âmbito democrático, nós verificamos o Superior Tribunal de Justiça, principalmente, e o Supremo Tribunal Federal, cada vez mais estabelecendo uma jurisprudência restritiva do cabimento do HC. E daí volta à questão, como comecei, de que o estudo do trabalho desses homens no âmbito do Supremo deve funcionar como um norte para os dias atuais. Uma outra questão que também é importante no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e isso de responsabilidade do ministro Vitor Nunes Leal, que eu na faculdade, ainda na graduação, por determinação do professor Gilberto Bercovitch, li Coronelismo em Chá de Voto, ainda no segundo ano da faculdade, o professor Gilberto, sempre rigoroso já naquela época, determinando que se fizesse resenhas, provas e etc. a respeito do livro. Mas o ministro Vitor Nunes Leal tinha uma preocupação, que é uma preocupação essencial para o sistema judiciário, que era a preocupação do precedente. E um dos pontos que costumeiramente levantava no âmbito do Supremo Tribunal Federal era exatamente o fato de nós não termos votos contraditórios. Então, ao mesmo caso, deve valer o mesmo direito, deve ser estabelecida a mesma regra. E também dos anos 60, na pena do ministro Vitor Nunes Leal, o surgimento das súmulas do tribunal, que são exatamente esses enunciados sintéticos, derivados de casos repetitivos, por meio dos quais eu consigo alcançar ou busco algum grau de coerência no âmbito do sistema judiciário. Eu queria ainda, professor Alessandro, destacar um aspecto essencial do trabalho jurisprudencial do ministro Evandro. Eu tenho uma crítica acadêmica, e aqui o advogado fica do lado de fora da sala, mas eu tenho uma crítica acadêmica, como muitas vezes o Poder Judiciário, por uma questão pragmática de decisão, corrompe ou distorce determinados conceitos dogmáticos tão caros a nós do direito. Eu não precisaria dar nenhum exemplo, mas eu vou dar o exemplo, porque o exemplo é muito importante. Quando assistimos no âmbito da ação penal 470, e essa já acabou, então transitou em julgado,
a utilização de um conceito, que é um conceito que aparece num trabalho de 1964, de Klaus Roxin, a noção do domínio do fato. Alguém, num determinado momento lá do julgamento, soltou essa expressão domínio do fato, gostaram, porque a nomenclatura é interessante, e a teoria do domínio do fato foi utilizada para justificar uma série de condenações. E ao analisarmos o que foi entendido como domínio do fato por parte do Supremo Tribunal Federal, claramente a impressão que se tem é que o livro de Klaus Roxin sequer foi aberto. Até porque a teoria do domínio do fato serve para resolver na Alemanha um problema que no Brasil nós não temos. Nada mais é a teoria do domínio do fato do que uma ferramenta teórica com a qual eu estendo o conceito de autor, porque o conceito de autor na Alemanha é um conceito restritivo. Só é autor quem realiza o verbo típico. E nesse ponto todos os demais seriam partícipes, o que faz com que aquele que comanda a cadeia executiva não realiza o verbo típico, é punido como partícipe, e isso quebra uma lógica de proporcionalidade e justiça da decisão. E daí a teoria do domínio do fato. Como nós, no Brasil, encampamos uma concepção italiana de autoria, então o autor é aquele que contribui causalmente para o resultado, o nosso conceito permite muito melhor que a teoria do domínio do fato imputar a quem quer que seja a responsabilidade a título de autoria. Ou seja, não se identificou sequer qual era o problema na decisão, porque eu não precisava da teoria do domínio do fato. Se verifica ali, e esse é o ponto que me parece essencial, e essa é a lição que tem que ficar de uma homenagem como essa, que se decide politicamente e justifica-se com arremedos teóricos para que se dê simplesmente um retoque de erudição naquela decisão. O ministro Evandro, no seu HC 43.794, e esse eu faço questão de citar, está diante de um caso que envolve o delito de aborto. O caso consistia basicamente numa mulher acusada de ter consentido que outrem praticasse nela o aborto, e havia uma outra imputada cujo delito era a prática do aborto, uma espécie de autoria colateral, que são tipos diversos pela disposição do Código Penal. Então a gestante que permite que nela pratica comete um delito, ou quem pratica comete outro. E essa gestante é absolvida no tribunal do júri, por negativa do fato. E o ministro Evandro, numa decisão absolutamente inédita, estende por meio de um HC, esse o 43.794, trancando a ação penal contra essa falsa coautora, porque ela não é coautora no sentido de descumprir a mesma norma, mas também atribuindo a ela um efeito positivo da decisão do tribunal do júri que havia absolvido a gestante acusada de aborto. E ali nessa decisão, e esse é o ponto fundamental, é mais importante do que foi decidido, mas a forma como foi decidido, há uma das mais lapidares descrições a respeito da tradição jurídica brasileira na formatação do nosso conceito de autoria, de participação e de concurso de pessoas no âmbito do Código, ainda na parte geral, de 1940. É uma descrição espetacular, no qual o ministro Evandro traz as lições da escola italiana, que nos inspirou, mas de pensadores espanhóis, da doutrina brasileira, de maneira absolutamente técnica, sem adjetivações, sem frases de cunho moral, hoje tão em voga na jurisprudência brasileira, de tal sorte que este HC, o 43.794, a mim, pelo menos, parece um exemplo de como um juiz deve atuar.
Citaria ainda, e já terminando, porque senão eu vou extrapolar essencialmente o tempo, mas citaria ainda mais 2 casos. O primeiro, até para aqueles que posteriormente tenham interesse de consultar esses acórdãos no Supremo, um acórdão de 66, que é o 43062, e nós estamos já falando em 66, portanto 2 anos após o golpe, de um HC que retira a competência da Justiça Militar para casos envolvendo crimes econômicos, porque houve uma militarização dos delitos econômicos, fundamentalmente tabelamento de preços, porque se dava uma dimensão de uma máxima instrumentalização do direito penal em regras de mercado, consumeristas, mas enfim, de controle, de tabelamento, inclusive de controle inflacionário. E o ministro Evandro, neste julgado, reconhecendo a impossibilidade da ultratividade da lei penal contra os interesses do governo militar, traz à justiça comum a responsabilidade pelos julgamentos dessas infrações econômicas de tabelamento. Aqui, mais uma vez, eu fico imaginando o como era difícil na Corte da Bamba, com a possibilidade de ser a todo tempo cassado, tomar uma decisão nitidamente contrária ao interesse do poder executivo. Cito ainda o HC 43496, que diz respeito à corrupção de menores, também um julgado muito interessante, e cito esse absolutamente contemporâneo, o HC 42927, que diz respeito ao artigo 281 do Código Penal, hoje revogado, mas que era o artigo que tratava do tráfico de drogas. Nós tivemos a disposição sobre o tráfico de drogas até 1967, com o advento da Lei 6368, no Código Penal. E o ministro Evandro se depara com um caso que hoje nós enxergamos diariamente na realidade judiciária, qual seja daquele jovem, 18, 19, 20 anos, que está portando o seu cigarro de maconha, baseado, abordado pela polícia e preso por porte de drogas para consumo, ou posse de drogas para consumo. E até hoje os tribunais, em que pese já a impossibilidade de prisão da posse de drogas desde 2006, com a Lei 11.343, até hoje nós enxergamos condenações em situações como essa. Que se hoje não tem mais o condão de conduzir o sujeito ao cárcere, faz com que eu imponha pena de prestação de serviço à comunidade, advertência, isso consta na ficha de antecedentes da pessoa. E já nos anos 60, neste voto do HC 42927, o ministro Evandro reconhece aquilo que posteriormente vai ser chamado de insignificância penal, afirmando que não há nenhum sentido, do ponto de vista da proporcionalidade, que o sistema criminal opere para casos de pequena quantidade de substância, na época chamada entorpecente, hoje na gramática mais moderna, drogas, dando uma decisão que, ao meu ver, é totalmente vanguardista e que deve ser trazida novamente, de alguma forma, para iluminar o debate que hoje nós temos a respeito da lei de drogas, que está em voga novamente no Supremo Tribunal Federal, a própria constitucionalidade do artigo 28, dessa criminalização da posse da droga para consumo próprio, e oxalá nós tivéssemos a possibilidade de que o pensamento do ministro Evandro e também dos ministros Hermes Lima e Vitor Nunes Leal iluminassem os nossos julgadores. Eram essas as palavras que eu pretendia, claro, centrando muito mais a atenção no ministro Evandro, dada até a própria
proximidade temática, digamos assim, e com a honra de ter aqui na plateia o Dr. Técio, né, o que já disse me traz uma responsabilidade muito grande. Espero que não tenha dito nenhuma bobagem, Dr. Técio, e agradecendo mais uma vez o convite do professor Alessandro, e devolvo a palavra para o nosso coordenador, o professor André Ramos Tavares.